Abra comigo em Jonas capítulo 1. Jonas, livro de Jonas, fica lá perto de Obadias. Não que isso venha te ajudar muito, mas está lá. Jonas 1, versículo 1. A história de Jonas muitos de nós já conhecemos, mas eu queria só tomar um tempinho para a gente olhar um pouquinho mais a fundo. Jonas 1. Fala comigo, tempestades. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre tempestades. E Jonas é um cara que ele ficou preso no meio de uma tempestade. Versículo 1 de Jonas 1 diz assim que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até a minha presença. Sabe, a verdade é que a maldade de Nínive chegou na presença de Deus. Eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre isso. Deus está falando assim: olha, a maldade veio até mim. Tamanha maldade de Nínive que ela conseguiu chegar até a minha presença. Mas olha só, o versículo seguinte diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Eu fiquei pensando, Deus, que coisa mais doida. O teu profeta, ele entende que o Senhor está com o coração triste porque a maldade chegou à tua presença. Só que a resposta dele é: eu vou fugir da presença de Deus. E ele foge da presença de Deus, se dirigindo para Tarsis. Eu estava falando no outro culto que é como se o Senhor falasse para você aqui em São Paulo: vá para o Rio de Janeiro. E você fala: Deus, eu não vou para o Rio de Janeiro. E você pega e vai para Curitiba. É bem isso. É a direção oposta que Jonas fez. E ele diz aqui que ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Mais uma vez, ele está fugindo da presença de Deus. E o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Agora pula comigo para o versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Isso aqui para mim é curioso, porque no versículo 7 você vê pessoas que não têm o mesmo Deus de Jonas. São pessoas que não têm o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve, usando meios que nós nunca usaríamos, que é uma abominação para Deus, o ocultismo, lançando sorte. E Deus permite com que aquilo que eles estão fazendo venha ainda cooperar para o bem do propósito daquilo que Deus tinha como meta original para Jonas. Então o próprio Jonas acaba sendo desvendado ou vulnerabilizado. Ele vem à tona através deles jogando sortes. E daí agora Jonas está exposto, porque Deus usa até... Para mim eu fico pensando, se Deus pode usar uma mula, por que Ele não vai me usar? Não é verdade? Então por isso que as pessoas se ofendem quando Deus usa pessoas que você não considera pessoas adequadas. Só que Deus é soberano. Quem sabe disso, que Deus é soberano? E Deus vai usar quem Ele quiser. Até às vezes Ele vai usar pessoas que estão fazendo um ritual, um culto de sorte, para Ele cumprir o propósito dEle. Não quer dizer que Ele legitimiza aquilo, mas Ele usa aquilo. E aqui no versículo 8, eles começam então a interrogar Jonas: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua ocupação? De onde que você vem? Qual é a sua terra? A qual povo que você pertence? Jonas, completamente pego, responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, ou Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu comecei a entender que existem, algumas tempestades na vida que são resultados de nós fugirmos da presença de Deus.
Quantos aqui já passaram por uma tempestade na vida que você fala, eu estou passando por essa tempestade porque eu fugi do propósito original de Deus na minha vida? Eu já passei por isso, eu acho que muitos de nós já passamos por isso. Você às vezes encontra tempestades na vida que são feitas por nós mesmos. Nós causamos certas tempestades em nossas vidas. Sabe, eu sou da opinião que tempestades, elas têm uma de duas fontes. Ou a fonte da tua tempestade é o homem que criou, ou foi Deus quem criou. E nesse caso aqui, Jonas é a pessoa que cria a tempestade. Ele literalmente desobedece Deus, ele em rebeldia vai para a direção oposta daquilo que Deus mandou ele fazer, para acabar no lugar onde Deus usa uma tempestade para falar, ei, acorda, eu não vou permitir que isso venha perpetuar. E ele usa uma tempestade para falar com Jonas, e Jonas sabe, fala assim, olha, sabe como você vai acalmar essa tempestade? Me joga para fora do barco, vai estar tudo tranquilo. Porque era uma tempestade gerada por homens. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre tempestade. E uma outra tempestade é Mateus 14. Então abre aí comigo, para nós darmos uma olhada um pouco mais a fundo sobre essa outra tempestade. Em Mateus 14, versículo 22, antes de nós lermos o versículo 22, se você tiver tempo hoje, na semana, toma um tempo para você ler um pouco antes de versículo 22, é na verdade uma mensagem que eu preguei há umas semanas atrás aqui, e fala sobre a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Quem estava aqui quando eu falei sobre a multiplicação, tá bom, dos 5 pães e 2 peixes? Antes dessa tempestade, Jesus está pegando uma lancheira de um garoto, ele abençoa a lancheira, ele passa então para os discípulos os elementos daquela lancheira, 5 pães e 2 peixes, eles partem, eles conseguem alimentar com 5 pães e 2 peixes, miraculosamente, 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Sobejou então 12 cestos. Diante de tudo isso, os discípulos estão extasiados. Todo mundo está falando, uau, Jesus, realmente, você é o Messias. Todo mundo está, impressionado com o miraculoso que opera através da vida de Jesus. E daí Jesus no versículo 22, acompanha comigo aí, Mateus 14, 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Olha só, Jesus está falando, olha, logo depois que termina o milagre, ele fala para os seus discípulos, olha, entra no barco e vai para outro lugar. Só que a palavra ordenar aí, se você for ver em outras traduções, existe talvez na tua tradução, impelir. Tem uma tradução que diz forçou. Tem uma tradução do King James, que no inglês, que é bem próximo do original, a palavra aí, o verbo é constraint. Constraint é literalmente você segurar e pegar alguém, segurar a pessoa fisicamente. Jesus, ele praticamente força os seus discípulos a entrarem no barco. Logo depois daquele milagre, uau, todo mundo, que coisa incrível. Jesus chama os seus discípulos para a praia e fala, é o seguinte, vocês vão entrar no barco. E talvez os seus discípulos estão falando, eu não vou entrar no barco, Jesus. Jesus fala assim, não, você vai entrar no barco. Jesus, não é uma boa ideia eu entrar no barco. E ele fala assim, não, você vai entrar no barco. Jesus, a gente acabou de experimentar o maior milagre, você quer que eu entre no barco? Agora, para você pode pensar até, mas por que seria uma coisa tão negativa eles entrarem no barco? A verdade é que eles são discípulos pescadores. Eles são muito experientes. Eles cresceram na praia, eles cresceram vendo o mar. E provavelmente todos eles, era unânime a opinião, é uma péssima ideia entrarmos no barco. Olha como está o céu, olha como estão os ventos, olha como estão as ondas. Nós estamos prestes a experimentar uma tempestade. E Jesus fala, não, vocês vão entrar no barco. Talvez a mente humana, fala comigo, a mente natural, falaria, é burrice entrar no barco. Jesus, pensando com uma mente sobrenatural, fala, não, vocês vão entrar no barco. E a palavra de Deus fala, vai comigo aqui no versículo 24, diz, ou melhor, 23, despedida a multidão, Jesus então vai e despede a multidão, Jesus sobe ao monte para orar sozinho. Então Jesus manda todo mundo embora, todo mundo está com a barriga cheia, eles já comeram bastante pão, comeram bastante peixe.
Jesus manda todo mundo embora, todo mundo está ainda feliz da vida, extasiado, tá impressionado. Uau, Jesus, você é o cara, você é o Messias. E Jesus fala assim: calma, 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 vai lá para casa, vai lá e descansa. E depois que todo mundo foi embora, Jesus sobe para um monte para orar. E lá de cima do monte ele consegue ter a vista de todo o mar da Galileia. E olha só o que está acontecendo. Ele sobe ao monte para orar, e chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24: e o barco estava já no meio do mar. Então ele consegue, lá de cima onde ele está orando, no cima do monte, ele olha lá para o meio do mar, e ele consegue ver o barco dos seus discípulos. Só que o detalhe aqui é: o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu não sei o que você entende disso, mas eu fico pensando, Jesus olhando para aquilo, falou assim: uau, ali estão os meus 12 discípulos, eles estão no olho do furacão. Sabe, quando a Bíblia fala você está sendo açoitado pelas ondas, eu não acho que é uma coisa muito legal você ser açoitado pelas ondas. Quem aqui já foi açoitado por uma onda no mar? Tá, eu lembro a primeira vez que eu fui para o Havaí, com 20 anos de idade, eu estava lá, primeira vez que eu cheguei lá para fazer o treinamento para ser missionário com o Jocum. E primeiro tempo livre que a gente teve, eu fui para a praia. E isso aqui era mais ou menos perto do inverno, o que significa que tem muito swell chegando, que são as séries grandes de onda. E eu nunca tinha visto na minha vida uma onda, as ondas daquele tamanho. Eu fiquei impressionado, fiquei paralisado na areia antes de entrar no mar, tipo, meu Deus, eu nunca vi uma onda desse tamanho. E as ondas gigantescas, pá, pá. E de repente eu comecei a ver um homem, ele deveria ser um homem local, lá daquela ilha. Ele começou a andar na minha direção, senhor de idade já. E daí ele veio para mim, e como um havaiano local, ele falou: "Ei, brother!" Eu olhei e falei assim: "Você não é daqui não, né?" Ele falou. Eu falei: "Não." Ele falou assim: "É." Ele catou, veio, pôs a mão ao redor do meu ombro, apontou para o mar e falou assim: "Ok, deixa eu te ensinar uma coisa." Ele apontou para o mar e falou assim: "Respect the ocean." Respeite o mar. Eu falei: "Ah, tá bom, obrigado." Deveria eu ter escutado o conselho daquele senhor, porque 3 vezes só naquele semestre que eu estava lá eu quase morri. E eu não sei se você já foi pego num caldo no mar, que você fica lá embaixo como se você estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa. Você já passou por isso? Você já passou por isso? E naqueles momentos parece que assim, a cada segundo é 1 minuto. E eu pensava: não vou sair daqui. Daí eu comecei a falar: "Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu juro que eu vou ser um missionário para o resto da minha vida. Só me tira daqui." Daí a próxima vez eu falava: "Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu juro que eu vou ser um pastor para o resto da minha vida." Tá aqui. Mas sabe, Jesus está falando, ou a palavra de Deus está nos falando, que eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Aqui eu estou falando de 12 pescadores experientes, que aquele lugar lá era o quintal da casa deles. Eles sabiam como se comportava o mar. E a palavra de Deus fala, eles estão açoitados no olho do furacão. O que me leva então a entender que tem tempestades que você na tua rebeldia se mete, e tem tempestades que você na tua fidelidade é guiado por Deus para entrar. Faz sentido? Sabe, eu tenho encontrado muitos cristãos que eles pensam que o que determina se você está na presença de Deus, ou se você fugiu da presença de Deus como Jonas fugiu, é como estão as circunstâncias ao teu redor. Deus, existe uma bonança. Deus, existem águas tranquilas. Deus, eu estou aqui na praia, sol, coisa linda, paisagem. Eu estou na tua presença. Bom, se isso fosse verdade, então o que você diz para uma pessoa que disse: "Tudo bem, Jesus, a minha razão fala não entra no barco." Você diz: "Entra no barco." A mente natural fala: não faz sentido você entrar no barco, mas eu vou me escorar na tua palavra que me impele a entrar no barco, e agora eu me encontro no olho do furacão. Deus, aonde que o Senhor está? Deixa eu te adiantar, se você tentar entender a vontade de Deus baseado nas tuas circunstâncias naturais, você vai ficar louco.
Você vai ficar maluco, porque você não faz sentido. Deus, eu pensei que as coisas, quando eu estou na tua presença, as coisas vão tranquilas. Mas como que eu posso ter momentos na tua presença no meio de um furacão? Quantos de nós já experimentamos a presença de Deus tangível no meio da tua pior crise? Então, cara, como que você explica isso? Isso aí é um paradoxo. Como que Deus está tão perto, mas eu estou numa situação tão grave? Então por isso eu quero te falar, sabe, o que Deus está querendo nos ensinar aqui é que independente se você está numa tempestade que é feita por homens, ou uma tempestade que é algo que é resultado da tua obediência a Deus, o que determina se você está no centro da perfeita vontade de Deus na tua vida. E quantos aqui querem estar no centro da perfeita vontade de Deus na tua vida? Tá bom. Se você quer estar no centro da perfeita vontade de Deus para a tua vida, não olhe para as circunstâncias. Você vai ter que achar um outro mecanismo para você poder julgar se você está no centro da perfeita vontade de Deus na tua vida, e não só circunstâncias. A mente natural vai sempre olhar para as circunstâncias. A mente sobrenatural vai ter que olhar para uma coisa muito mais profunda do que só circunstâncias. Faz sentido? Então aqui o Senhor está querendo nos ensinar, sabe, algo que eu tenho falado: Deus, eu quero pensar com a mente de Cristo. E eu estava viajando bastante, e eu sei que algumas pessoas estavam mandando mensagens para mim. E teve uma irmã aqui da nossa igreja que mandou uma mensagem para mim. Ela mandou no DM do meu Instagram e ela falou assim: pastor, eu estou vendo que você está viajando bastante. Eu estou vendo que você está em lugares bem legais, que Deus tem aberto muitas portas para você. Só tenho um pedido para você, pastor: não vá embora do Brasil. Não deixa São Paulo, porque eu sei que você deve ter acesso a coisas novas agora, só que não vai embora. E eu falei para ela, irmã, fica tranquila, o teu pastor não é guiado por oportunidades, o teu pastor é guiado por propósito. Eu não vou ficar vislumbrado, uma porta abriu, vamos lá. Porque a mente natural pensa oportunidades, a mente espiritual pensa o propósito sobrenatural pelo qual eu existo nessa terra. Faz sentido? Então, quando você se encontra no meio de uma tempestade, a primeira coisa que você tem que detectar é: de onde vem essa tempestade? Quantos aqui estão numa tempestade agora? Levanta a mão, não precisa ter vergonha, levanta a mão se você está numa tempestade. Primeira coisa que você precisa descobrir é: de onde vem essa tempestade? Será que essa tempestade vem de homens? Eu criei isso? Ou decisões que eu tomei me levaram a estar nessa tempestade? Ou essa tempestade vem de Deus? Porque eu falo para você, Deus pode levar uma tempestade. E depois eu vou falar por que Ele vai te levar uma tempestade. Mas a primeira coisa que tem que começar a discernir dentro de você é: qual que é o mecanismo que eu vou desenvolver para eu detectar se eu estou na vontade de Deus, ou na presença de Deus, ou fora dela. Não é tempestades, mas para você detectar se você está no centro da vontade de Deus, você precisa descobrir qual que é a natureza da tua tempestade. Ela vem de homens ou ela vem de Deus? Ela é fruto da minha rebeldia? Ela é fruto de um desalinhamento? Ela é fruto de um momento onde eu perdi o propósito, me atentei a uma oportunidade? Ou ela é fruto porque eu fui fiel à ordem de Deus de entrar no barco, Ele me guiou para dentro daquele lugar? Então muitas pessoas perguntam: como que eu sei se eu estou na vontade de Deus? Como que eu sei qual que é a vontade perfeita, agradável e boa de Deus? Como que eu sei se eu estou no centro da presença dEle? Eu não quero mais fugir da presença dEle, eu quero estar no centro da presença de Deus. E para você que está anotando, eu te dou 4 passos bem rápidos. Eu poderia ficar falando aqui 4 horas sobre uma hora em cada passo, que eu vou falar bem rapidamente. Primeira coisa que você precisa saber para você estar na vontade, no centro da perfeita vontade de Deus, na presença do Senhor: você tem uma palavra de Deus. Aqueles discípulos estão naquela tempestade porque eles se escoraram numa palavra de Deus. Qual que era a palavra? Deus Filho. Jesus fala: entra no barco, vai para o outro lado. Não faz sentido, Deus. Eu estou te falando, entra no barco e vai para o outro lado. Eles estão no meio da tempestade. Deus, eu não fui desobediente. Deus, eu fui obediente. Deus, eu não fui rebelde. Deus, eu fui fiel. E eu estou aqui no meio da tempestade. O que me traz alento é que eu tenho uma palavra. Por isso, antes de você fazer qualquer coisa na tua vida, você precisa de uma palavra de Deus. Porque muitas vezes você vai se encontrar no meio de uma tempestade que a única coisa que vai te sustentar é a palavra de Deus. Por isso ele fala assim: pega essa palavra. Mas agora não precisa, agora eu estou na praia, aqui não tem onda, aqui não tem vento. Pega essa palavra.
Deus, eu não preciso disso agora. Vai atrás de uma palavra, porque aonde você for, eu sei, você não sabe, mas lá está te esperando uma crise, e a única coisa que vai fazer você passar por aquela crise é essa palavra. Põe na tua mochila, guarda, vai com ela. Faz sentido? E tem que ser uma coisa tão intrínseca do cristão maduro, que tudo na tua vida você precisa ter uma palavra. Sabe, às vezes no começo é mecânico. Muitas vezes você vai se pegar num lugar que você vai parar e apertar o freio da tua vida. Você fala assim, epa, para aqui. Eu não tenho uma palavra para estar fazendo isso. Não é à toa que eu estou passando por essa tempestade. Você vai então retroceder e falar, Deus, eu quero voltar a ter um alinhamento, eu preciso de uma palavra. Para tudo na vida, pegue uma palavra. Você que é jovem, está saindo do ensino médio, pegue uma palavra de Deus. Qual faculdade que Ele quer que você faça? Para você que está pensando, será que eu namoro ela ou não namoro ela? Pegue uma palavra de Deus, se é para com ela que você tem que se relacionar. Para você que vai casar, pelo amor de Deus, pega uma palavra. Você não ouse casar com alguém sem uma palavra de Deus. Não peça as contas do teu trabalho se você não tiver uma palavra. Não diga assim uma proposta de emprego se você não tiver uma palavra. Não mude de casa ou venda teu imóvel para comprar outro se você não tem uma palavra. Não troque de carro se não tiver uma palavra. Não faça nada na vida sem te ter uma palavra. Não tira teus filhos de uma escola e põe na outra escola se você não tem uma palavra. Não pegue aquilo que é o teu dinheiro de investimento e comece a aplicar em qualquer lugar sem ter uma palavra de Deus. Tudo na tua vida, pega uma palavra de Deus. E às vezes parece um exagero, mas eu tenho que ficar perguntando para tantas vezes, sabe, eu vi já jovens num zelo que querendo realmente ter a palavra para tudo. Eu vi uma vez um jovem que falou para mim, Theo, de manhã eu acordo e glória a Deus pela vida do coração dele. Deus sabe que o coração dele é sincero. Assim, eu abro meu armário, eu pego a gaveta, eu abro as gavetas e eu falo, Espírito Santo, me guia. Qual cueca, qual meia, qual camiseta? Eu não estou falando para você fazer isso, mas ele falou com tanta paixão. Eu falei, amém, irmão, continua assim. Tipo, tu não precisa fazer isso, mas eu entendo que é parte do processo dele de amadurecimento. Faz sentido? Às vezes você vai ser um pouco até radical, intenso, até um pouco, sabe, exagerado na maneira que você quer uma palavra, mas antes seja assim do que uma pessoa leviana que vai fazendo a vida, vivendo a vida, deixa a vida me levar sem nenhuma palavra. Você se mete enroscado, depois você pensa, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Deus te falou para você ir para o Rio de Janeiro, você está em Curitiba. Faz sentido? Para tudo, pegue uma palavra. Esse é o primeiro passo. Se você quer estar no centro da vontade de Deus na sua vida, o primeiro passo, pega uma palavra de Deus. Deus, eu preciso de uma palavra. Sabe, a palavra de Deus diz para nós lá em Romanos 8, você não precisa nem abrir, só escuta. Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito, fala comigo, Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é a pessoa da Trindade. Ele diz assim que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que nós somos filhos de Deus. O que significa que quando o Espírito Santo testifica o nosso Espírito, você que é feito de corpo, de alma e de Espírito, a testificação do Espírito Santo, ou a convicção, testificação nada mais é quando ele vem, ele comunica para o teu espírito, você é meu filho, você é minha filha. Aonde que ele traz a confirmação, a convicção, a testificação? Não é na tua alma, é no teu espírito. O Espírito com E maiúsculo testifica no teu espírito com E minúsculo. Faz sentido? Você pode pensar até, mas por que isso é importante? Porque você precisa ter uma palavra. Depois de ter uma palavra, você tem que ter algo que venha testificar no teu espírito. E quando ele testifica no teu espírito, ele não testifica na tua alma. A tua alma são teus pensamentos, a tua alma são tuas emoções, a tua alma é a tua vontade. Por isso que muitas vezes você tem pensamentos que são contrários à convicção do teu espírito, porque a testificação dele vai para o teu espírito, não vai para a tua alma. Por isso que muitas vezes você vai ter convicção que você tem que fazer uma coisa que não faz sentido. Porque ele não falou que ele vai testificar na tua alma, ele falou que ele vai testificar no teu espírito. Por isso que muitas vezes você vai fazer coisas que você não tem vontade de fazer, porque ele não falou que ele vai testificar na tua alma, ele falou que ele vai testificar no teu espírito. E muitas vezes a direção que Deus tem para você não tem a ver com aquilo que você está sentindo, mas ele não falou que ele vai testificar na tua alma e nas tuas emoções, ele falou que ele vai testificar no teu espírito. E você é espiritual.
Faz sentido? É por isso que é importante você passar pelo processo de renovação da tua mente. Porque quando você passa por esse processo de renovação da sua mente, que também é santificação, você está mais apto a captar essa testificação do Espírito com E maiúsculo no teu espírito de E minúsculo. Faz sentido? Se você não está, é que nem um atleta, você pode ter muito conhecimento, só que se você não está em preparo físico adequado, você não consegue executar aquilo. Quando você está falando, Deus, eu tenho muita vontade de fazer a tua vontade, só que se você não está com tua mente renovada, com tua alma tratada, a probabilidade de você acertar nessa testificação são mínimas. Aumenta a probabilidade quanto mais santificado você está. Faz sentido? Por isso você tem que pagar um preço. Por isso você olha para algumas pessoas, assim como eu olho para grandes homens de Deus, pessoas que têm mais experiência do que eu, pessoas que têm mais caminhada no Espírito do que eu, e eu fico abismado, fico impressionado. Você fala assim, cara, você consegue se mover no Espírito. Você conhece alguém que se move no Espírito? Alguém aqui conhece alguém que se move no Espírito? Você fica impressionado, fala assim, uau, cara, o cara assim, tipo, vai fluindo no Espírito, porque a pessoa pagou o preço para tratar a alma. Ela pagou o preço para tratar suas emoções, ela pagou o preço para renovar sua mente. Então quando o Espírito Santo com E maiúsculo testifica no Espírito com E minúsculo, ela não tem a distração da alma, ela consegue dividir. Por isso que a palavra de Deus fala que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do Espírito. Porque onde você pode ser bem intencionado, só que você erra quando você não consegue dividir o que é alma e o que é espírito. Faz sentido? Você fala assim, eu tanto quero isso. Isso é a tua alma falando, não é o que é o Espírito falando. Então quando você tem o Espírito Santo com E maiúsculo testificando para o teu Espírito, você tem então o segundo passo. Terceiro passo, então o primeiro passo, você precisa de uma palavra. Segundo passo, você precisa da testificação do Espírito Santo no teu Espírito. Terceiro passo, você precisa ter certeza que a direção, que essa palavra que você diz que você recebeu de Deus, se alinha com a palavra explícita escrita de Deus. Fala comigo, Bíblia. Se você não tem Bíblia, fica difícil você ter um prumo. Até eu recebi uma palavra de Deus. Como que você sabe que é de Deus? Eu sinto que eu tenho, certeza, pelo menos eu acho que é de Deus. Tudo bem, bom começo. Testificou no teu espírito? Testifica. Não na tua alma, não, no meu espírito. Tá bom? Vai de acordo com a palavra? Bom, é que eu não conheço muito Bíblia, então eu não sei. Aí você tem um problema. Faz sentido? Então você pagou preço, você pagou tempo, você pagou energia investida em leitura da palavra, em comer Bíblia. Você pagou tua energia investida em tratar tua alma. A probabilidade de se acertar a vontade de Deus é altíssima. Porque agora você tem aquilo que é o teu conhecimento bíblico, que você fala, opa, Deus falou para fazer isso. Deixa eu falar uma coisa, se alinha com a Bíblia, porque se não alinhar com a Bíblia, esquece, isso não é a voz de Deus, porque Deus não é homem que minta, então Deus não se contraria. Ele não vai te falar, faça algo que não vai de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Segundo Timóteo 3,16 fala que toda escritura, fala comigo, toda escritura. Então quer dizer, toda. De Gênesis a Apocalipse, é inspirada pelo Espírito de Deus. Foram homens que escreveram, mas foi o Espírito Santo que operou através dos homens. São as palavras de Deus. Elas são úteis para trazer encorajamento, exortação, trazer instrução em toda a justiça. É isso que a Bíblia nos fala. Então se você tem bastante Bíblia dentro de você, quando você está diante de uma decisão, você não precisa ficar ligando para a irmã que é intercessora, ajuda aí, ora aí, o que Deus está falando? Não tem nada de errado, mas uma hora você tem que amadurecer disso, cara. Você está fazendo isso já faz uma década. Você fica terceirizando o ouvido espiritual para o pastor, para o profeta, para a irmã, para aquele povo que vai para o monte. Desenvolve você também um mecanismo de saber se você está nessa tempestade porque você foi fiel a Deus, ou você está nessa tempestade porque você foi rebelde a Deus. Faz sentido? E por final, a palavra de Deus também fala lá em Provérbios 24, que na multidão de conselhos existe segurança. Fala comigo, segurança. Cara, quantos aqui querem tomar passos seguros? Tá, então diante disso,
Eu falo, sabe, é importante você detectar quem são teus líderes espirituais. É importante você detectar quem são teus conselheiros espirituais. É importante você detectar, Deus, existem pessoas que são mais maduras espiritualmente do que eu, são mais sábias do que eu, me amam o suficientemente para falar a verdade na minha cara. É para eles que eu tenho que levar então essas decisões. Olha, eu escutei uma palavra de Deus, testificou no meu espírito, se alinha com a palavra, eu venho para você aqui, o que você acha? Me dá um conselho. Faz sentido? 4 passos bem simples para você acertar na vontade de Deus na tua vida. E por que é importante? Porque muitas vezes, eu escuto pessoas vindo para mim e falam assim: ô pastor, eu queria pedir uma oração de bênção. Ah, bênção para quê? Porque a gente já decidiu que a gente vai fazer isso aqui, a gente vai se mudar para lá, falou, aí vocês vão fazer isso por quê? Porque Deus falou para a gente que a gente tem que se mudar de São Paulo, a gente vai para lá. Bom, então se Deus falou, quem sou eu para falar o contrário? Eu só queria a tua bênção para isso. Não, lógico, você tem minha bênção, você não precisa nem da minha bênção, já tem a bênção de Deus, cara, vai lá. Você quer que eu faça o quê? Não, isso aí não é. Você falou para mim que Deus falou para você? Uma vez eu aprendi isso porque eu fui fazer isso para o meu pai espiritual. Eu falei para ele, o seguinte, Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso, eu queria que você me desse tua permissão. Eu falei assim, você precisa da minha permissão? Para que se Deus falou isso para você? Ai de mim, se a pessoa que vai contrariar Deus na tua vida. Longe de mim essa responsabilidade. Ele foi tão sarcástico que eu fiquei assim, confuso, se ele estava falando sério, estava me zoando. Você já teve uma situação, tipo, eu quero estar sério, daí eu saí do escritório dele, falei, acho que eu errei. Daí eu voltei e falei assim, eu acho que eu errei, né? Ele falou assim, obviamente você errou. Eu falei, então me ensina o que eu tenho que fazer. Ele falou assim, quando você tem pessoas que são mais sábias do que você, são mais espirituais do que você, são pessoas que te amam o suficiente para falar a verdade na tua cara, não chega falando, Deus me falou. Você fala assim, olha, eu venho isso aqui para você com a mão aberta. O Senhor me deu uma palavra, testificou no meu espírito, vai de acordo com os princípios bíblicos, eu só preciso de conselho. Você consegue, por favor, entrar nesse processo de tomada de decisão comigo e me traz o teu conselho, porque se for de acordo com aquilo que Deus também está falando com você, eu sei que vem com bênção. Faz sentido? Na multidão dos conselhos existe segurança. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você tem essa convicção, você sabe, Deus, será que eu estou nessa tempestade porque eu fui fiel a Ti e entrei no barco? Ou estou nessa tempestade porque eu fui rebelde a Ti e fui para a direção oposta de onde o Senhor me mandou para estar? E se você hoje se encontra nesse lugar, onde você fala, Theo, eu já sei, você acabou de falar esses 4 pontos, eu estou numa tempestade porque eu estou sendo rebelde a Deus. Você pode fazer aquilo que Jonas faz no capítulo 3, ele se arrepende. Ele fala, Deus, eu estou fora do teu prumo, eu estou fora do teu alinhamento. E hoje mesmo, onde você estiver agora sentado, você pode se arrepender. Você pode fazer uma simples oração. No final do culto também, o pessoal está aqui na frente, eles vão orar com você e você vai voltar para estar no prumo de Deus. E quando você volta para o prumo de Deus, vem com a bênção de Deus também. Agora, você também talvez pode pensar, Theo, eu estou numa tempestade porque eu fui fiel a Jesus e eu entrei no barco. E para você que está nessa tempestade, porque você tem sido fiel a Jesus, e você entrou no barco, você se encontra hoje no olho do furacão, eu tenho para dizer para você, para tempestades que Ele te guia, Ele também vai prover. Tenha fé, não tem como Ele te levar para um lugar onde Ele não te dê graça suficiente para você então superar os desafios daquele lugar. Faz sentido? Se Ele te levou para aquele furacão, você saiba, Ele está com você, Ele vai prover para você. Agora, eu queria que você continuasse aqui comigo no versículo 25. Vai lá, Mateus 14, versículo 25. Então aqui nos fala que na 4ª vigília da noite, Mateus 14, 25. Entenda isso, Jesus está no monte, Ele está olhando lá no meio do mar, a tempestade. Os seus discípulos dentro daquele barco. Ele sai correndo, talvez, imagina. O texto não nos diz se ele correu ou se ele andou, mas ele chega na água e ele começa a andar sobre as águas, e ele começa a correr pelo mar, atravessando o mar, desviando das ondas ou subindo em cima das ondas, indo na direção dos seus discípulos. Os seus discípulos não têm a mínima noção que ele está chegando, os seus discípulos não sabem nem onde ele está, os seus discípulos só estão se segurando numa palavra que ele deu, que é, entra no barco e atravessa o mar. É só isso que os discípulos têm. Além do desespero que eles estão prestes a morrer, eles estão sendo açoitados pelas ondas do mar, desesperadas,
E aqui no versículo 25 diz que Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Imagina essa cena, eles estão lá no meio do mar, a talvez 2, 3 quilômetros de distância de Jesus. Jesus chega na praia, ele começa então a andar sobre as águas, ele começa a correr. E ele começa a atravessar, e ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo. Ele está chegando cada vez mais perto dos seus discípulos. E ele começa a ver então o barco no meio de uma tempestade, preso, sem saída. E eles estão sendo surrados pelas ondas do mar. E no versículo 26, os discípulos, acompanha comigo, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Agora, presta atenção nisso, eles já estão com medo, porque eles são pescadores experientes, e eles estão presos dentro de uma tempestade, eles não conseguem sair. Então eles já sabem, cara, se a gente está com 11, 12 pescadores aqui, ninguém consegue sair. Um está olhando para os outros 11 pensando, ninguém aqui consegue tirar a gente daqui, a gente vai morrer. E de repente aparece um homem andando sobre as águas. Eles pensam, é um fantasma. Ou talvez eles sabem, com certeza agora a gente vai morrer, porque o fantasma veio para recolher o espírito. Sei lá, cara. E eles estão, eles estão berrando, cara. A palavra fala aqui que eles estão gritando de medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo algo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Você tem que entender que Jesus está do outro lado, meio da multidão, a chuva, o vento, o barulho. Ele berrou: sou eu, tenha bom ânimo, não temais. Agora, para pensar, se você está naquele barco, você pensa, eu vou morrer, sim ou não? A mente natural está pensando, você vai morrer. Você é burro, você entrou naquele barco, você sabia que você não tinha que estar entrando no barco. Aí que dá, você quer seguir Jesus? Aí você está aí nesse meio dessa tempestade, viu que dá? Você é trouxa, cara. Tua mãe não falou para não fazer isso, teu pai não te ensinou para não fazer isso, a escola não te ensinou, a faculdade não ensinou, a imprensa não falou, a mídia não falou, a época não falou, a cultura não falou, a ciência não falou, mas você se mete nessas enrascadas, porque você fala que você escutou a palavra de Jesus. Quantos já não tiveram esse conflito na tua cabeça? Eles estão lá, e daí você está pensando tipo, quem mandou você entrar naquela igreja aquele dia? Quem mandou você escutar aquele teu amigo evangélico? Vou morrer! De repente você vê um cara andando sobre as águas, você fala, é um fantasma, é agora mesmo que eu morro. Daí você descobre em questão de segundos, você está num segundo, você fala, eu vou morrer, eu tenho convicção que eu vou morrer, a minha mente natural fala, chegou o fim. No próximo segundo você detecta, tem um fantasma, mais sinal que eu vou morrer, porque ele veio aqui recolher meu espírito. Terceiro segundo, não é um fantasma, é um homem. Daí você é rápido no raciocínio, calma aí, se é um homem, isso aqui não é natural, porque eu nunca vi crescendo na praia homens andando sobre as águas. Sim? E logo na sequência, sou eu, Jesus de Nazaré. Ufa! Não vou morrer! Por que eles estão tranquilos que eles não vão morrer? Porque o raciocínio humano natural é, se Jesus que acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000, está andando sobre as águas, se Jesus que já acalmou tempestades no passado, está andando sobre as águas, esse Jesus está andando sobre as águas, gente, já é um milagre em si. Logicamente, eu vou ser salvo miraculosamente. Faz sentido? Sabe, comecei a entender que muitas vezes, a gente falou sobre às vezes a tempestade vem, às vezes através de homens ou através de Deus, mas a verdade é que muitas vezes Deus nos leva à tempestade, porque a crise é o lugar propício para um milagre. Fala comigo, muitas vezes a crise vai ser o lugar onde eu encontro o meu milagre. Faz sentido? Jesus está lá, no meio da crise, no meio da tua agonia, no meio dos teus berros. Você que é aquele machão pescador agora está, Jesus está lá. Calma, sou eu. E automaticamente você tem alívio. Por que você tem alívio? Porque você detecta com a tua mente natural,
A tua mente natural fala: se Ele está sobre as águas, isso é um milagre em si. Ele com certeza consegue me tirar dessa enrascada que eu estou. Agora, quanto a isso é normal, porque eu diria para você que 95% dos crentes só irão experimentar o sobrenatural se tiverem a necessidade do sobrenatural. Como é que você tira essa proporção ou essa estimativa? Porque tinha 12 crentes naquele barco. Eles não eram evangélicos nem protestantes, porque aquilo lá não existia, a igreja não existia naquela época. Eles eram crentes em Jesus. Eles acreditavam em Jesus. 12 acreditavam em Jesus. 11 dos 12 procuraram o sobrenatural. Na verdade, os 12 procuraram o sobrenatural porque eles necessitavam do sobrenatural para sobreviver. Sabe, eu sou da opinião que muitos de nós só estamos hoje vivendo o sobrenatural porque você passou por uma crise na tua vida onde você sabia que se não for por um milagre, eu não vou sobreviver. E aquele milagre que foi a razão que você ainda está respirando aqui hoje, foi a chave que Deus usou para virar e te pôr então num trajeto e num estilo de vida que agora o sobrenatural faz parte do teu cotidiano. Mas antes não, antes você nem estava nem aí para o sobrenatural. Calma aí, vou viver minha vida do jeito natural. Mas chega um momento que a crise, a tempestade chega tão forte na tua vida que você fala: Deus, se não for por um milagre, eu não vejo amanhã. E Deus fala: não tem mais, sou eu. Ufa! Até aí 11 estão buscando o sobrenatural porque necessitam. Sabe, existem dois tipos de pessoas que buscam o sobrenatural. Existem dois tipos de pessoas que experimentam o sobrenatural. O primeiro tipo de pessoas que experimentam o sobrenatural são pessoas que necessitam do sobrenatural. A pessoa que fala: se você não intervir miraculosamente, eu não vejo amanhã. Esse tipo de pessoa são os 11 discípulos. Jesus fala: sou eu. Os 11 falam: tranquilo, vamos viver. A minha necessidade foi suprida. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: olha só, Pedro, que não é esses 11. Pedro, o 12º, responde e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tipo, Pedro, que pedido meu, pra quê, cara? Por que você tem que ser diferente, Pedro? Por que você tem que ser um cara que tem que fazer as coisas diferente, cara? Cara, não é suficiente o fato que a gente vai sobreviver. A gente necessitava do sobrenatural. A gente está tendo sobrenatural. Se cega. Pedro fala: cara, é o seguinte, eu necessitava do sobrenatural, mas na verdade o que me vai fazer viver o sobrenatural não é porque eu necessito, é porque eu quero. Dois tipos de pessoas que experimentam o sobrenatural: as pessoas que necessitam o sobrenatural e as pessoas que querem o sobrenatural. Você faz parte dos 11 discípulos que necessitam do sobrenatural, ou você faz parte da companhia de Pedro que quer o sobrenatural? Eu comecei a pensar: por que eu vou querer o sobrenatural? Na verdade, eu fui iniciado a minha jornada do sobrenatural porque eu necessitava do sobrenatural, não porque eu queria só o sobrenatural. Eu tinha curiosidade, eu tinha visto várias coisas quando criança, eu tive experiências sobrenaturais quando criança. Mas eu lembro que quando eu estava no meu ministério, eu estava lá nas missões, lá morando na Índia, em Nova Delhi, evangelizando um bairro muçulmano, onde tinha uma universidade, a maior universidade muçulmana que existia na época, Jamia Millia University. Eu entrei lá no time de futebol, a gente estava jogando bola, eu treinava com os caras, todo mundo muçulmano, todos os meus amigos, a gente saía para comer depois do treino, todo mundo se conhecia. E eu falava de Jesus, e eles falavam: Theo, que legal, cara, conta mais de Jesus. E eu contava de Jesus, e eles escutavam: que legal, Theo. E daí no final da história sempre era: Theo, você crê em Jesus, eu creio em Maomé. Você fica com a tua crença, eu fico com a minha. Fica de boa, tranquilo, amanhã a gente tem treino, vamos jogar bola. Eu falo: Deus, eu não estou aqui na Índia porque eu quero estar na Índia, eu estou aqui na Índia porque o Senhor me enviou aqui numa missão para estar na Índia, para eu levar pessoas a terem encontros contigo, Jesus. Só que eles não querem ter encontros contigo, eles estão satisfeitos do jeito que eles estão. E daí alguém me deu o livro de Reinhard Bonnke, Evangelismo por Fogo. E quando eu comecei a orar como eu comecei a ler e ver como aquele homem fazia evangelismo. Ele levantava os mortos, ele ressuscitava aqueles mortos, ele abria os olhos dos cegos. Ele orava, os tumores desapareciam. E depois ele perguntava: você quer servir esse Deus que te curou agora? O que a pessoa fala? Lógico, eu quero. Eu comecei a entender que é só desse jeito que eu ia conseguir
evangelizar os meus amigos muçulmanos. E daí eu comecei a entender, cara, meu raciocínio, tem pessoas que estão financiando para que eu esteja aqui nesse campo missionário. Eu não estou dando frutos para o reino. Nenhuma alma veio para Jesus. Em quase 3 meses, eu evangelismo constante, não levei nenhuma alma para Jesus. Eu fiquei revoltado comigo mesmo. Daí eu falei, Deus, eu necessito do sobrenatural. Sabe, muitas vezes a única coisa que vai te levar para entrar no sobrenatural é necessidade. E não tem nada de errado com isso. Só que daí, depois que eu comecei a necessitar o sobrenatural, veio dentro de mim uma indignação santa. Por isso que eu falo, você nunca vai viver o sobrenatural se você está contente com o teu natural. E o fato que eu sei que você está contente com o teu natural é que você não necessita de uma intervenção miraculosa. O dia que você necessitar de uma intervenção miraculosa, você vai falar para a tua vida natural, foi bom enquanto durou, mas agora não vai dar, isso aqui não vai ser suficiente, eu preciso de um milagre. E aí você passa a buscar o sobrenatural. Contanto que o natural vem estar suprindo tuas necessidades, respondendo as tuas questões, fazendo com que um mês venha te seguir para o próximo mês, as contas estão em ordem, contanto que a tua saúde esteja em ordem, eu te garanto, você nunca vai buscar o sobrenatural. Contanto que, sabe, eu sou da opinião que se eu tivesse levando as pessoas para Jesus com a minha lábia, com a minha oratória, com o meu argumento, que eu não tenho, mas enfim, pessoas indo para Jesus, para que buscar o sobrenatural? Provavelmente não teria nem dunamis hoje. Mas o Senhor me levou para uma crise. Ele me meteu lá no meio da Índia. E eu ficava falando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou evangelizando, estou só levando toco, as pessoas só me rejeitando. Eles são legais, só que eles não querem nada saber da minha fé. Deus, eu não estou vendo nenhum fruto, eu me sinto uma droga. Como que assim? Eu estou falando de Jesus para 3 meses. Não é como se eu, de vez em quando eu falasse. Eu falava de Jesus um minuto que eu acordava até dormia. Ninguém vinha para Jesus. Sabe quão frustrante isso é para um missionário? Ele me guiou para o olho do furacão. Ele falou para mim, entra nesse avião. Deus, ir para a Índia? Eu nunca quis ir para a Índia. Ele falou, entra no avião e você vai para a Índia. Ele me põe no meio daquele mar. Eu estou levando uma surra das ondas da vida. E eu falo, eu necessito do sobrenatural. Sabe, aqueles discípulos receberam o sobrenatural. Pedro, na sequência, ele fala, calma aí, então quer dizer que eu não vou morrer, né? Tá bom, então se eu não vou morrer, eu vou viver. É, isso mesmo, Pedro. Então se eu vou viver, para que eu vou viver normal, natural? Eu preciso viver sobrenatural. E o cara faz o shift, pum, 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 pum. Ei, Jesus, me chama para ir. Jesus fala, vem. Deixa eu falar uma coisa, se você quer viver o sobrenatural, não espere que Jesus venha te pegar do barco, te levantar e te afogar para dentro do sobrenatural. Ele não vai fazer isso. Ele só vai falar, vem. Cabe você pôr o pé para fora do barco. Você precisa, é por isso que eu falo, se eu não vejo uma indignação santa no coração de alguém que fala que quer ver milagres, blá blá blá, porque as pessoas que veem milagres, elas não conseguem dormir a não ser que elas vejam milagres. E sabe por que eu comecei a ver que eu queria ver milagre? Depois que eu comecei a ver milagres, eu comecei a ver frutos. Sabe que o que me manteve indo atrás daquilo não era mais necessidade, agora era um desejo, porque eu entrei numa revelação. Fala comigo, revelação. Eu entrei na revelação que Jesus morreu na cruz para mim, para que eu vivesse de uma maneira sobrenatural. Eu passei a querer não por necessidade, eu passei a querer para que Ele fosse digno da recompensa do Cordeiro. Eu quero que o Senhor seja digno e tenha uma recompensa pelo teu sofrimento na cruz. Quantos assistiram já a Paixão de Cristo? Cara, aquele filme mexeu tanto comigo que eu assisti aquele filme só uma vez. Eu não conseguia, tem pessoas que conseguem assistir mais do que uma vez, eu não consigo. A primeira vez que eu assisti aquele filme, eu chorei tanto, eu fiquei tão mexido, eu não consegui nem dormir naquela noite, de tal maneira que eu falei assim, cara, eu não quero sofrer, porque eu sofria assistindo Paixão de Cristo. Eu comecei a entender que, sabe, se eu não estou vivendo uma vida sobrenatural, eu sei que soa duro o que eu vou falar agora, mas eu vou falar para você, você que é crente e não está vivendo uma vida sobrenatural, você está vivendo uma vida superficial. E você pode pensar, Theo, mas eu estou vivendo uma vida sobrenatural porque eu sou pentecostal. Não quer dizer nada.
Eu não estou falando de você vir para a vigília, para subir no monte, para você sapatear, não estou falando disso. Porque se isso salvasse o Brasil já estaria primeiro mundo. Porque o que tem de pessoas sapateando, rodopiando, caindo na unção, levantando. Eu não estou falando de eventos, isso aí que eu estou descrevendo é um evento sobrenatural. Aí eu vim para 7 noites em Sião, glória a Deus, você veio para 7 noites em Sião. Volte ano que vem também para 7 noites em Sião. Mas tomara que você saia das 7 noites em Sião com uma mentalidade sobrenatural. Como que eu sei que você tem uma mentalidade sobrenatural ou uma mentalidade ainda natural? A mentalidade sobrenatural naquele barco, no meio daquela tempestade, pensaria: calma aí. O natural é que eu morra. O natural é que eu me afogue. O natural é que daqui a pouco essas ondas vão quebrar esse navio no meio. Mas o propósito sobrenatural é que eu tenho uma palavra de Deus que me fez entrar nesse barco. Se Ele me guiou até aqui, alguma coisa vai acontecer. Eu seguro, eu fico fiel até a última ordem. Eu sei que alguma coisa Ele vai fazer, porque eu vivo de uma maneira sobrenatural. O que significa que se você é um ser sobrenatural e Jesus, abre aí comigo em Atos 17, versículo 28. É um versículo bem curto, mas a palavra de Deus fala isso em Atos 17, versículo 28. Diz assim: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Deus sempre quis que você, o plano original de Deus é que você viesse a viver nele. Esse foi o plano original de Deus no Éden. O plano foi interrompido em Gênesis 3. O plano volta a ser acessível na vinda de Cristo encarnado, Cristo segundo Adão. Mas o plano original é que você viesse a viver nele, que você viesse a existir nele, que você viesse se mover nele. Esse é o plano original de Deus. E se você fala, sabe, Theo, eu já disse sim para Jesus, eu tenho com Ele um relacionamento, Ele fez tudo novo na minha vida, as coisas velhas se passaram. Eu falo para você, você é uma nova criatura, e você no lugar, no âmbito espiritual, você está escondido nele, é o que a Bíblia diz. E se você está nele, sabe de uma coisa? Ele é sobrenatural, portanto você é sobrenatural. O que quer dizer você ser sobrenatural escondido nele? Significa que a mente que você tem, que é a mente de Cristo, Ele já te deu a mente de Cristo, ela não vai permitir com que a tempestade natural venha sobrepujar a palavra, a identidade e natureza sobrenatural que você tem. Então você não é guiado pelas suas circunstâncias naturais. Você pode pensar até, mas que absurdo é esse? Não, eu vou falar, é verdade. Se você tivesse uma mente sobrenatural, você não estaria falando, eu tenho que ir lá para a igreja para receber uma cura. Glória a Deus que você está vindo para a igreja para receber uma cura, mas em algum momento você vai ter que graduar disso. Em algum momento você vai ter que começar a falar assim: não, eu vou pensar sobrenaturalmente, eu vou tomar posse daquilo que é meu, eu vou atrás da minha cura. Glória a Deus que você vai para a igreja para receber uma oração. Nós precisamos um dos outros, isso é verdade. Mas em algum momento você vai amadurecer, você vai falar assim: cara, eu vou para a igreja para orar por alguém. Faz sentido o que eu estou falando? Então você começa a entender que você fala: eu quero dizer sim ao propósito sobrenatural. Eu não vou ser guiado por oportunidades, eu não vou ser guiado por necessidades. Eu vou começar a olhar as ondas, as tormentas naturais na minha vida, e eu vou falar: tudo isso é inferior à palavra sobrenatural que eu tenho. A minha mente calcula, examina e avalia toda essa situação de uma maneira sobrenatural. Porque eu sou sobrenatural, eu passo a exalar Espírito Santo para todo lugar que eu vou, porque eu estou escondido nele. Olha só o que a palavra diz. A palavra fala que você está nele, ele está em você. Então se você tem esse estilo de vida sobrenatural, aonde você for, você começa então a vazar Espírito Santo. Então na padaria você está vazando Espírito Santo, na academia você está vazando Espírito Santo. Então você não precisa de um culto para orar por enfermos. Você simplesmente vai lá no ponto de ônibus, você está lá orando pelas pessoas. Você não precisa de uma reunião para você ajudar pessoas que estão opressas. Você está no teu condomínio, no elevador, você está conversando com alguém, você está ministrando essas pessoas. Faz sentido o que eu estou falando? Você automaticamente você está com o fluir de dentro de você e é natural. Você não faz, pensa, eu preciso levar a pessoa para a igreja. Não, ministra a pessoa agora.
É mais do que só experiências pentecostais. É isso que eu estou falando. A gente tem que olhar além disso. Nós somos uma igreja que acredita no mover do Espírito Santo. Nós somos carismáticos, avivados, pentecostais, seja o que for que você quiser falar. Nós acreditamos no fogo do Espírito Santo. Mas mais do que acreditar que Deus vai nos encontrar com o fogo dele na nossa reunião, eu acredito que Deus quer te tocar com o fogo dele nessa reunião, para que você leve o fogo como estilo de vida para todo lugar que você passar. No teu condomínio, no teu carro, no trânsito, no ônibus, no transporte público, na tua empresa. Aonde for você está levando, está levando. Isso é viver sobrenaturalmente. Não é que você precisa de agora é momento sobrenatural. Não, é como se tivesse um apagar, um deletar da divisão do sagrado e secular. Isso aqui não é mais sagrado do que você no teu quarto. Isso aqui não é mais sagrado do que você ministrando alguém na fila do pão. Faz sentido? Atos 10, 38, eu termino com isso. Atos 10, versículo 38. Sabe, eu estou falando sobre paixão de Cristo. Eu comecei a entender que, sabe, Jesus morreu na cruz para que eu pudesse viver de uma maneira sobrenatural aqui. Jesus morreu na cruz para que eu pudesse trazer o céu na terra. Sabe, às vezes a gente ensinou errado. A gente tem ensinado pessoas, falando assim, Jesus morreu na cruz para você ir para o céu. Jesus morreu na cruz para você trazer o céu aqui. Para pensar. Você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode acessar o céu agora. Traz o céu aonde você está. É por isso que Jesus morreu na cruz para você. E eu comecei a pensar, se eu amo tanto Jesus, eu quero fazer valer toda a dor, toda a gota de sangue que Ele já jorrou naquela cruz por mim. Então quando você reduz a cruz a simplesmente salvação do teu espírito, é um tapa na cara de Jesus. Eu orei outro dia e eu continuo orando faz muito tempo. Deus, eu quero fazer valer toda a gota de sangue que o Senhor verteu naquela cruz por mim. E o Senhor começou a falar comigo, então viva plenamente o teu propósito aí na terra. Qual que é o meu propósito aqui na terra? É a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Eu tenho que ser o canal do reino. Você não consegue ser canal do reino se você não tem uma mentalidade sobrenatural. Toda a área da tua vida que não está tendo um acesso constante, escuta bem, toda a área da tua vida que não está tendo um acesso constante à habilidade e poder de Deus, é uma área da tua vida que está abaixo do padrão cristão. Toda a área da tua vida, até o mais, meu emocional está bem, a minha vida devocional também, só as minhas finanças. Você tem que ver o sobrenatural nas tuas finanças. As tuas finanças estão abaixo do padrão cristão. Minhas finanças estão bem, meu emocional está bem, mas o meu trabalho, minha profissão está... Então você tem que ter o poder sobrenatural de Deus na tua profissão. Aquela área está abaixo do padrão cristão. Faz sentido? Toda a área da tua vida que não está tendo acesso constante à habilidade e poder miraculosa de Deus na tua vida, você não está maximizando a cruz naquela área. A cruz não pagou só para você ter uma cadeira cativa no céu. A cruz pagou para você ter acesso e ser canal do céu na terra. É para isso que a cruz pagou. E a tua efetividade como cristão deveria ser mensurada não só por boa cidadania. Você não precisa ser cristão para ser um bom cidadão. O cara é um bom crente, por quê? O cara não trai a mulher, o cara não mente, o cara paga imposto, e daí? Tem agnóstico que faz isso, e daí? Tem budista que faz isso, tem muçulmano que faz isso. O que faz você ser diferente de uma pessoa que não tem Deus morando dentro dela? O fato que você tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dentro de você. Só que você só quer ser um crente comportado, é um crente sério, o cara não mente, o cara não vê pornografia. Isso aí é ponto passivo. Você deveria mensurar a tua efetividade de cristianismo enquanto que você agride o impossível. Não, mas você quer viver uma vida crente segura. Então, ufa, vamos sobreviver, não vamos sair do barco. Vamos voltar para casa sequinho.
Tem que ter uma indignação santa no teu coração, que fala assim: cara, eu posso voltar para casa molhado, tá certo, eu me afundei, Jesus foi lá, me pegou pelo braço, mas sabe de uma coisa, quem que andou sobre as águas? Você tem que ter orgulho de bater no teu peito e falar: só Jesus e eu que andei sobre as águas. Então você fica quieto, sabe? Eu creio que Pedro usava isso como um argumento para o resto da vida dele. Os caras estão falando de futebol, falando: meu irmão, vocês não andaram sobre as águas, vamos para aqui. Os caras estão falando de política, cara, eu andei sobre as águas, vocês não andaram, então para aqui. Era motivo de orgulho. Eu vivo o sobrenatural. Tem que ter essa gana. Deus, eu não quero simplesmente ser um cara evangélico no meio de uma massa de 60 milhões. Eu quero perguntar para você: se você morresse, será que, sabe, que impossível deixaria de ser impossível agora que você morreu? Cara, o cara está vivo, o cara continua agredindo o que é impossível. Faz valer. Não só fazer, as pessoas falam: eu quero fazer valer a minha vida. Não, para de pensar em você mesmo. Faz valer a vida de Cristo. Faz valer a cruz de Cristo. Faz valer o sangue de Cristo. Atos 10, versículo 38. Fala assim, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Deus ungiu o seu filho Jesus com o Espírito Santo. Para pensar nisso, Deus Pai unge Deus Filho com Deus Espírito Santo. Ele fala: Deus Espírito Santo, você fica sobre Deus Filho. O Espírito Santo mora dentro de você se você é uma nova criatura, mas é uma outra coisa se o Espírito Santo está sobre você. Eu quero ter o Espírito Santo em mim e sobre mim. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. A unção veio sobre Jesus. Jesus teve a unção do Espírito e de poder. Quantos de nós queremos a unção do Espírito e a unção do poder do Espírito? Sabe de uma coisa, toda vez que você pede: Deus me unja, eu quero a tua unção. Pai, Espírito Santo, vem sobre mim. Pai, Espírito Santo, vem sobre a minha família. Espírito Santo, vem sobre a minha empresa. Espírito Santo, vem sobre os meus relacionamentos, sobre o meu casamento. Sabe, último ponto: todas as vezes que você receber a unção requer uma resposta. Não peça unção sem saber as ramificações de você ter a unção. Quais são as ramificações de você ser ungido? A palavra de Deus fala aqui em Atos 10, 38 que como ele andou por toda parte fazendo o bem. Se você é ungido, faça o bem. Se você tem o Espírito Santo sobre você, a tua resposta é: você tem que fazer alguma coisa com aquilo. E o que ele fazia? Ele fazia o bem e ele saía curando todos os opressos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Se Deus está te ungindo, Ele espera que você use a unção dele. Se Deus está pondo o Espírito Santo sobre a tua vida, Ele não põe o Espírito Santo sobre a tua vida só para você ser um crente bem comportado, seco, dentro de um barco, sobrevivendo uma tempestade. Ele põe o Espírito Santo sobre a tua vida porque Ele espera uma resposta. A unção requer de você uma resposta. É uma resposta de um estilo de vida. É uma resposta que fala: para sempre eu entendo agora que eu viverei de maneira diferente. A minha maneira de viver é sobrenatural. Eu vou analisar a bolsa de valores sobrenaturalmente. Eu vou analisar a saúde dos meus filhos sobrenaturalmente. Eu vou analisar os meus investimentos sobrenaturalmente. Eu vou analisar a minha educação sobrenaturalmente. Eu vou analisar como eu faço férias sobrenaturalmente. Eu vou analisar onde eu dou meu dinheiro sobrenaturalmente. Eu vou analisar onde eu vou voluntariar meu tempo sobrenaturalmente. Eu vou analisar como eu cuido da minha vida sobrenaturalmente. A minha rotina eu vou analisar sobrenaturalmente. Tudo é sobrenatural, porque você pediu a unção e a unção requer de você uma resposta. Não quer dar resposta? Não peça unção. Sobreviva. Qual que é a resposta que a unção requer? O quanto que você consegue agredir aquilo que é impossível. Faz sentido?
Por que você pode até, mas realmente você está apaixonado por esse assunto? Eu estou apaixonado por esse assunto, sabe por quê? Eu estou apaixonado por esse assunto porque eu comecei a entender que tem pessoas que têm 1/100º do tamanho da igreja brasileira e estão realmente começando a mudar suas sociedades, porque eles começaram a entender aquilo que eles estão carregando. O maior problema da igreja brasileira é que a gente não entende aquilo que nós temos dentro de nós. A gente usa o Espírito Santo de uma maneira, uma mentalidade assistencialista. Espírito Santo, o pau está quebrado, me ajuda! Ufa, sobrevivemos. E a gente está faltando uma mentalidade de Pedro que fala assim: ei, se é Jesus, me chama para um next level, me chama para um outro patamar. Eu quero andar sobre as águas. É essa atitude que leva a transformação para o Brasil. Você só sobreviver e usar o Evangelho para te dar um gás para você conseguir chegar até sexta-feira. Você usar o Evangelho porque você precisa de uma cura, porque você não tem seguro de saúde. Você usar o Evangelho porque você quer uma perspectiva, porque você está sem esperança. Não tem nada de errado com isso, mas em algum momento a igreja vai ter que amadurecer disso. Sair de eventos sobrenaturais para um estilo de vida sobrenatural. Faz sentido? O Senhor nos chama para isso. Deus requer de você essa resposta hoje à noite. Você que é ungido de Deus, você que é ungida de Deus, a unção requer uma resposta da tua parte hoje. Agrida o impossível. O que é impossível na tua vida hoje? É uma situação de saúde? É uma situação financeira? O que é impossível na tua vida hoje? É um familiar? É um relacionamento? O que é impossível na tua vida hoje? Uma situação que você está passando no teu emprego, hoje é o momento de você falar assim: Deus, em nome de Jesus, me chama que eu vou. E Jesus fala: vem. Ele não vai te forçar, Ele só vai te convidar. Ele fala: vem, porque Ele honra o teu livre-arbítrio. Assim como Ele honrou lá no Éden, Ele continua honrando agora. Ele fala: vem. Se você quiser, você pula para fora do barco. Se você não quiser, tudo bem, pode sobreviver. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo teu pai, Ele continua te amando. Mas eu sou da opinião que eu quero fazer valer toda gota de sangue vertido naquela cruz para mim. Eu não vou simplesmente pensar que aquilo lá é para um dia que eu sair da terra. Eu quero chegar no céu e mostrar alguma coisa. Aí Deus, lá na terra eu fiz alguma coisa com o poder que o Senhor me deu, com a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu toquei pessoas, eu fiz a diferença. Do meu jeito eu fiz a diferença. Essa é a resposta que a unção requer de você hoje à noite. Essa é a resposta que Deus requer de você hoje à noite. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. O Senhor nos chama como Monte Sião a viver de uma maneira sobrenatural. Monte Sião não é só uma igreja que tem eventos pentecostais. Monte Sião é uma igreja de santos que carregam uma mentalidade sobrenatural. Erga suas mãos onde você está, eu quero orar com você. Senhor Deus, diz bem forte comigo: Senhor Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. O Senhor me chama e o Senhor vai me ungir, mas eu sei que quando eu digo sim ao teu chamado, quando eu recebo tua unção, o Senhor requer de mim um estilo de vida sobrenatural. Eu quero analisar a minha vida com os teus olhos. Eu quero olhar minha situação com a tua perspectiva. Então nessa noite, me dá graça. Eu peço agora, nessa noite, usa-me, flua em mim e flua através de mim. Amanhã de manhã eu começo a missão, deixando o Espírito Santo fluir como um rio que sai do meu interior e vai alterando a geografia da minha família, a geografia do meu trabalho, da minha faculdade, dos lugares que eu passar. Eis-me aqui, Senhor. Eu sinto de Deus que nós vamos orar um pelo outro. Se você puder, pega uma pessoa, levanta o clamor junto com essa pessoa, encoraja alguém. Seja alguém que você trouxe, só toma um tempinho só para encorajar essa pessoa agora. Acha alguém, encoraja alguém, pega alguém para você orar, vira para quem está ao teu lado e começa a encorajar essa pessoa para viver esse sobrenatural.
Se você sentir uma palavra de Deus para essa pessoa, entrega agora essa palavra. Se Deus te der uma profecia, profetiza agora sobre ele. Profetiza sobre ela agora. Se você se encontra numa tempestade, que você sabe que não foi Jesus que te levou lá, pede para essa pessoa orar com você. É momento de você voltar ao alinhamento de Deus na tua vida. Se arrepende agora e o Senhor vai te pôr no prumo dele agora. Se você precisar de oração, a equipe vai estar aqui na frente para orar por você. Mas aonde você estiver agora, eu quero só fazer a oração final para pedir a bênção do Senhor sobre nós. Se você terminou de orar, erga suas mãos comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Se você estiver orando, continua orando com alguém. Pai, eu continuo pedindo agora que o Senhor intensifique o teu toque sobre cada um de nós. Nos despeça debaixo da tua paz, da tua bênção e da tua proteção. Que nessa semana nós venhamos ver o teu reino manifesto através das nossas vidas de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém.